Então, a Nut era uma deusa egípcia, que ela tem o seu corpo todo, ela representa o céu noturno com as estrelas, tá? Olha só, toda simbologia a gente tem que olhar com calma, né? É uma figura feminina. Então, nós já começamos essa palestra falando do feminino. Ok? E eu, de certa forma, essa palestra, gente, é muito diferente, talvez, das outras que vocês vão ver. Porque eu não vou trazer explicações. Eu não vou trazer afirmações. Eu vou simplesmente levantar o véu, uma pontinha, para suscitar dúvidas, questionamentos e buscas de vocês. Eu só vou falar, isso aqui tem isso, tem aquilo, aquilo outro. Olha que interessante, né? Para vocês poderem ir unindo e compreender. Porque, na verdade, ninguém convence ninguém de nada. A gente que se convence, né? E esse conceito que eu vou apresentar para vocês aqui, questão da união entre esoterismo, ciência estelar e ufologia, é uma coisa bem superior, bem lá em cima mesmo, né? Então, não é tão simples para a gente, inclusive, conseguir falar de uma forma clara e objetiva aqui no plano físico. Bom, então Nut é a rainha dos céus para os antigos egípcios. Olha, nós sabemos que os egípcios, né, são atlantes, são oriundos da Atlântida, trouxeram o conhecimento, é tão famoso o conhecimento egípcio, né, assim como da Índia, tá certo? E esses egípcios, eles cultuavam muito sírios, era muito importante sírios para eles. Então, estou pontuando aqui. Vocês já ouviram falar de sírios, dos extraterrestres sirianos e coisa e tal, né? Então, estou conectando uma coisa com a outra, tá? Os povos antigos sempre cultuavam o céu. Vários povos, não é só o Egito. Você pega índios, né, pessoas aborígenes, sempre eles cultuavam os antigos, né? E muitos desses povos tinham lendas de que esses seres de outros planetas, ou não sei de onde, ensinaram sobre os alimentos. Por exemplo, nós moramos em São Tomé das Letras, lá tem um conceito de uma divindade branca que ensinava os índios a plantar mandioca, né, e cultivar a terra para se alimentar. Quem estuda administração, por exemplo, você conhece a pirâmide de Maslow. O básico é a alimentação, todo mundo quer primeiro comer, é mais importante você estar com o estômago cheio, senão você não pensa em mais nada, né? Então, é a base desse trabalho, mas é só a base, não acaba aí, não para aí, mas sem essa base, nada mais se edifica. O corpo físico, ele é muito importante. Mas muito importante. Mas muito importante. Tem gente que acha que esse plano aqui não é importante. A evolução se dá aqui. E não em outros planos. Dois magos que se estiverem lutando, por exemplo, né? Aquele que tem o corpo físico, se eles estiverem lutando em iguais condições, aquele que tem corpo físico vai ganhar. Ou se os dois têm corpo físico, aquele que tem mais saúde, vai ganhar também. Tá? Para vocês perceberem a importância do alimento, né? Os Dogons era uma tribo indígena lá do Antigo Egito que já falava de sírios. E, na verdade, eles falavam que sírios era duplo. Isso, gente, há 3.000 anos, 4.000 anos. Tem um livro, né, chamado Sírios, grosso, que lá eles relatam, tem toda a explicação disso que eu estou falando para vocês. E a ciência nossa foi descobrir a questão, sei lá, um tempinho atrás, aí, algumas décadas atrás, que Sírios, na verdade, é uma estrela dupla. Mas não é isso não é dupla, na verdade. Os Dogons tinham um conhecimento reservado apenas para alguns, que na verdade Sírios é triplo, tem 3 estrelas. São 3, não são 2. E a nossa ciência veio descobrir isso muito recentemente. Também falando de Sírios. Bom, esotericamente, a gente aprende, por exemplo, que o milho, o trigo e a banana não são do planeta Terra. Olha a alimentação. Tá? Não são.
foram trazidos para cá. Várias culturas dizem isso, não é uma, não é duas, não, né? Em tese consta que são de Vênus. Aí você começa a ligar. Tem outras fontes que falam que Jesus era venusiano, não sei se vocês já ouviram falar isso. Houve um salto do primitivismo para evolução aqui, olha. E por que aconteceu esse salto? A ciência não explica, né? O salto genético. Isso é uma coisa interessante. Bíblia, uma fonte de conhecimento que nós temos lá em Jó, olha, né, capítulo 32, 38, versículo 31 a 33, né? Serás tu capaz de atar as cordas da constelação de Pleiades ou de desatar as de Órion? Está solto lá. Às vezes a gente pode ler e não fazer a correlação das coisas, né? Depende com que olho que a gente lê, né? Está lá ainda, olha, podereis controlar a sequência das constelações ou determinar a deslocação da ursa maior e da ursa menor através dos céus? Conheces tu as leis do universo e de que maneira os céus influenciam a terra? Está na Bíblia. A gente precisa conhecer, a gente precisa saber dessas ciências. Nós temos que ter ciência das estrelas, das leis cósmicas universais, que estão dentro da religião, dentro da ciência acadêmica. Não briga, gente. Foi o tempo que as pessoas achavam que ciência e religião eram inconciliáveis. Não é. O que a gente chama da lei do karma no esoterismo é a terceira lei de Newton. Simples assim. É planos e planos, vai descendo a mesma lei, planos e planos. Nós temos as oitavas e temos as harmônicas. É uma questão de compreensão. Então o que acontece? Nós temos nesses textos aí que eu citei para vocês, olha, Sírius, Órion e Pleiades. Ó, a Eubiose fala dos sistemas geográficos, de 3 sistemas geográficos aqui no Brasil. Será que tem alguma coisa a ver? Então, olha, a Órion, onde nós temos as 3 Marias, está relacionado com a figura do pai. Sul de Minas Gerais, está relacionado com o elemento fogo, né? Shin, a letra Shin em hebraico. Nós estamos aqui no sul de Minas. A Rosa está com uma camiseta ali, ó, que representa Órion, a constelação de Órion, e o sistema Labiola, né? A Labiola está de pé lá com a constelação de Órion, com a relação das cidades do sistema geográfico sul de Minas. E a Uruoca está lá, está nesse contexto. Isso é coisa que a Eubiose estuda dentro desse conhecimento, né? E nós temos aqui as Pleiades, onde está o Cruzeiro do Sul, às vezes é até mais fácil de falar, para as pessoas se localizarem, que está relacionado com a figura da mãe, com a água, né? Com a letra Mem, em hebraico, tá? Veja, gente, isso aqui que eu estou falando, isso aqui eu não aprendi na Eubiose não, tá? Isso aqui eu estou sugerindo, supondo, né, essa correlação aqui, ok? Então, não entendam como sendo um conhecimento da Eubiose, é do Juarez. E não é uma afirmação, como eu falei. Eu estou levantando reflexões que a gente está falando. Eu estou compartilhando com vocês reflexões ao longo dos meus mais de 40 anos nesta vida de esoterismo, né? E Sírius, onde está o cão maior, está relacionado com o filho, né? O elemento ar, a letra Aleph, em hebraico, tá? E estaria relacionado, então, hipoteticamente, com o roncador. Então, veja, lá atrás, eu falei de uma frase da Bíblia, de um pequeno pedaço da Bíblia, e olha a correlação que eu trouxe. Será que as pessoas normalmente veem isso? Bom, ainda na Bíblia, né, nós ouvimos falar de Shekinah. O que é Shekinah? É a glória de Deus. Então, na Bíblia consta que Shekinah é a glória, também está relacionado com a estrela da manhã e com a estrela flamejante. Shekinah, tem gente que pronuncia Shekinah. Como é que você pronuncia, Paulo? Shekinah.
Esse cara teve lá, então vamos aprender com ele, né? Tem que ser esperto, tem que aprender só. Então, olha, estrela da manhã. Qual que é a estrela da manhã? Uai, é Vênus. Uai, é feminino. Uai, Jarei está lá aqui, ó, noite. Nós estamos falando da mulher, né? Mas não só da mulher. Gente, isso é bem complexo. A partir do Fiat Lux, né, começou a criação. Percebe que em português, pelo menos, é feminina a palavra. A criação. Então, aquilo lá já é matéria. Por mais elevado e sutil que seja, é matéria. É feminina. E por mais elevado que a gente pode pensar de um ser lá, o ancião dos dias que está em Kéter, lá no começo da criação, separou-se luz e trevas, ou seja, é dual, é feminino. Eu aprendi que a Bíblia, em hebraico, o Gênesis, a palavra é Bereshit, tá? Que traduz por Gênesis, beleza? Só que tem um detalhe: quando você traduz para o latim, você perde a simbolismo, porque Bereshit é a segunda letra hebraica que tem, é o 2, é dual, já é feminina. Beit, a letra Beit, ela diz respeito ao feminino, ao útero. A simbologia dela é casa. Toda a criação é a casa de Deus, Betel. Ela é Deus, Betel. Olha as consequências que eu estou falando aqui. Eu gravei um vídeo, eu e a minha esposa, a Letícia, outro dia, né, sobre o pecado original ou o plano divino. Que eu falo um pouco sobre isso, sabe? Não existe pecado, essas coisas todas, né? Mas Deus se manifestou, Ele está dentro do útero, dentro da sua criação, dentro da criatura. A gente não vê Deus, Ele está dentro. A gente não consegue vê-lo. Só se a gente entrar no coração da pessoa, entrar no coração da pedra, entrar no coração do animal, entrar no coração do planeta. Aí sim. Mas para a gente entrar no coração da outra pessoa, do planeta, do animal, da pedra, a gente tem que entrar no nosso coração. É dentro. A criação é como se fosse uma arca que guarda dentro dela o Espírito. Esse é um mistério feminino. Bom, voltando aqui, né? Estrela flamejante. Nós temos também a simbologia da escada de Jacó na Bíblia, e que, por exemplo, na maçonaria também tem, né? Que leva para os céus, né? Olha lá, Beitel, Deus feminino. A escada de Jacó nos propicia o que? O contato com seres celestes. Que escada é essa? Né? É o conhecimento, é a ciência. Que ciência? Das leis cósmicas. Nessa live, nesse vídeo que eu e a Letícia gravamos, a gente fala sobre as duas árvores do paraíso. Tem a árvore da ciência do bem e do mal, que ela nos possibilita a chegar na árvore da vida e sermos eternos como os deuses. Está lá, está na Bíblia, só procurar lá no Gênesis. E fala-se também em Asherá. Asherá é pouco divulgado, é pouco conhecido. A pronúncia está certa, Paulo? Para com isso. Ô professor, você acha que eu não vou aproveitar a oportunidade de aprender? Asherá é tida como a esposa de Deus, lá atrás. Mas peraí, velho, como assim esposa de Deus? Você está profanando a Bíblia? Não, mas está lá. Se vocês buscarem vídeos na internet, procura Asherá, vocês vão encontrar a esposa de Deus. Está lá, né? E ela é a senhora do mar. Olha que interessante. Vocês sabiam que o nome Maria é hebraico? Que significa mar? Vem do mar. Mará. Maria. Ó.
Que coincidência, né? E esoterismo, existe coincidência? Não. E é feminino. É uma mulher. A figura, né? O arquétipo feminino. A esposa de Deus, a Asherá. O planeta Vênus, tem um vídeo também na internet muito legal, só que eu não vou saber indicar para vocês, mas eu vi, do movimento do planeta Vênus. Ele tem um movimento muito excêntrico, que se você botar uma luminosidade como se fosse, né, ele vai formando um pentagrama. Quem não viu pentagrama? Né? Seja na bruxaria, na feitiçaria, na magia, onde você quiser, né? Na maçonaria, você vê muito a questão do pentagrama. O pentagrama é uma figura intimamente relacionada com Vênus, estrela da manhã, estrela flamejante, Shekinah. Tá certo? Olha só, é que nem sal e açúcar. Faz você uma comida muito salgada. Aí, não, vou equilibrar esse negócio, vou botar um pouco de açúcar. O açúcar é contrário ao sal, é o antagonista, né, Pet? Vai tirar o sal? Não vai, não. Ou você tem uma coisa muito doce, vou botar um pouco de sal aqui para tirar aquele doce. Não tira, fica esquisito. Né? Soro fisiológico tem sal e açúcar. Porque não são opostos. Eles são ortogonais, 90 graus. Tá? Em matemática, por exemplo, nós temos um conjunto dos números naturais, que são os matéria, e nós temos os imaginários, que são imaginários. Tiveram que inventar os números imaginários. Ó, o ser humano acha que teve que inventar, né? Já existia, né? Mas ele concebeu, a matemática teve que conceber os números imaginários para poder resolver alguns problemas. Aí ficou mais fácil, porque o resultado da interação desse eixo de 90 graus entre os números naturais e imaginários foram os números complexos. Então, na verdade, todos os números são complexos. Tem uma parte natural, real, e tem uma parte imaginária. A mesma coisa. O masculino e o feminino é ortogonal. E sempre quando eles se juntam, existe um resultante. Um vetor resultante. Não tem como. Essa interação é natural. Então, quando a unidade se dividiu em dualidade, precipitou a trindade. Não tem como. Ele gera a trindade, naturalmente, espontaneamente. Tá? E isso é fogo. Né? Esquenta o negócio. Não tem jeito. E o que é o Sol? O Sol é uma estrela. Às vezes a gente não para pensar. Peraí, todo Sol é uma estrela. Toda estrela é um Sol. Né? E o que tem dentro do Sol? Fogo. Bom, aqui na Eubiose a gente estuda que existe um Sol central. E o que tem no centro da Terra? Magma. Fogo, ou não? Quando sai lava. Interessante, né? Vou passar. Bom, isso aqui também é super importante, né? Nós temos o Jeová de Sabaoth, que nós fizemos na oração agora recente, né? Ele é o nome de Deus da Séfira Netzach, né? Que contém os Elohim. Elohim já é plural, viu, gente? Por isso que está na Bíblia. Façamos o homem a nossa semelhança. Ou, quando Adão e Eva comeram agora veio pera, maçã, né? Quando comeram a maçã, o que falou? O que o Elohim falou? Ele se torna igual a nós. Está no plural, está na Bíblia. Elohim. Né? Qual é a tradução de Elohim? Os deuses ou enviados de Deus. Bom, mas espera aí. Não é monoteísta a religião católica? É. Mas aqui está falando deuses. E onde tem mais na Bíblia falando de deuses? Daniel. Se vocês pegarem Daniel, ler lá, em Daniel tem várias passagens que falam dos deuses também. Tá certo? Então aqui vem aquela coisa. Seriam os deuses anjos ou astronautas? Tem gente que acha que o ser humano, por ignorância, simplesmente entendeu
que um astronauta, um ser extraterrestre, era anjo na época, porque ele voava, né, tinha mais poder, tinha mais força do que as pessoas comuns, do que as pessoas que eles conheciam. Esse era o conceito deles, né? O que os Elohim fazem? Né? Possivelmente o João Paulo vai nos contar para a gente amanhã. Ó, eles produzem os vegetais. Ó, exatamente aquilo que fala, né, dos seres de Vênus. Produzem os vegetais e são responsáveis pela colheita, de novo, o salto do primitivismo para a evolução. O que é isso? Antigamente, o homem, ele era caçador, ele era nômade. Ele ficava no local enquanto tinha caça. Bom, ele já estava dependendo da natureza que é Vênus, que é caça. Só que depois ele ficou sedentário, né? Hoje a gente pensa que sedentário é ficar lá, de boa, assistindo Netflix, né? Não, os caras ralavam muito, plantar debaixo de sol. Não é fácil, não é tão, ser sedentário não é tão simples assim, né? Mas aí que houve você passou, né? Passei. Houve a evolução, o salto da humanidade também, né? Mudou de consciência. Bom, e nós temos aqui o livro de Enoque. Observa, são flechas que eu estou passando para vocês. Só toques. Eu não vou amarrar. Vocês que, se gostarem das reflexões, que vão buscar fazer essa amarração, né? Com os recursos, com o esforço próprio, tá ok? No livro de Enoque, não sei se vocês sabem, o livro de Enoque é um livro que não está na Bíblia, ele foi retirado. Por quê? Porque a igreja achou que não tem certeza que aquilo lá é verdadeiro, que foi escrito por pessoas capacitadas, habilitadas e coisa e tal. São critérios dele lá. Bom, mas existe o livro de Enoque, foi encontrado, né, pergaminhos e coisa e tal, né? O mais famoso, existem vários livros de Enoque, é o livro de Enoque etíope, é o mais completo e mais famoso, né? Ele descreve a ascensão do patriarca Enoque por 10 céus em um cosmos no centro da Terra. Olha que interessante, né? Então nós vimos ali que a manifestação, a criação, ela é toda feminina. No livro de Enoque ele não morre, ele é arrebatado. Ele não morre, ele some. Deus puxa ele, com o corpo físico e tudo, né? E ele ascende através de 10 céus. Isso lembra muito a Cabala. Nós temos as 10 Séfiras, né? As 10 Sefirote. No centro da Terra. De novo, o interior, o coração, o centro da Terra. Pode passar. Aí. Então, olha, esse livro de Enoque, ele fala dos vigilantes. Ele não fala que é anjo, não fala que é extraterrestre. Ele usa o termo de vigilante, né? Que vieram da onde? Do quinto céu. Ó, quinto céu, né? Esse quinto que criou essa confusão toda aqui, né? Ele que foi responsável dessa vinda. Ah, ele foi contra Deus? Não, não foi. Oi, se você acreditar que algum ser foi contra Deus, é rebelde para ser contra Deus, ele é tão poderoso quanto Deus, ele é outro Deus. Você está acreditando em dois deuses. Ou você acredita que Deus é onipotente, onisciente e onipresente, sabe tudo, está em tudo quanto é lugar e ninguém pode com ele? Ou são dois deuses? Simples assim, né? Ah, então peraí. Então se ele veio, se fez isso aqui, é porque fazia parte de um plano. Por que esse plano? Qual o objetivo desse plano? Bom, aí não é motivo dessa palestra aqui, né? Assista lá no nosso canal, no YouTube, o plano divino, né? Pecado original ou plano divino. São 2h20, gente. Porque não dá, você tem que costurar, você tem que construir todo o pensamento, ok? Então só tem um detalhe, né? Lá vai detalhando dos anjos. Bom, a chamada queda dos anjos está baseada nisso aqui. Agora é interessante que se fala tanto na queda dos anjos, mas o livro de Enoque não está na Bíblia. Ué, como é que cita, como é que fala, que afirma que tem tanta certeza que o anjo caiu? Se é onde ele se baseia, não está claro isso, né, que houve queda,
Houve uma rebelião, isso houve, né? Mas o livro não é aceito. E dentre desses detalhes, o tal do anjo Baraquel foi o 9º vigilante dos 20 líderes de 200, ou seja, existiam 20 líderes de 200 seres, né? Ele era o 9º. O nome dele significa relâmpago de Deus. Olha que interessante, né? Relâmpago de Deus. Baraquiel ensinou a astrologia aos homens. Está lá no livro de Enoque. Mas isso aí era para prever o futuro? Não. Hoje a nossa sociedade tem uma visão muito equivocada do que chama-se astrologia, né? E eles têm uma visão de astromancia e astrodolatria, e não da essência verdadeira, que seria o que? A astrologia, o estudo das leis cósmicas universais, que são representadas pelos planetas. Cada planeta representa uma lei. Uma lei não é melhor nem pior do que qualquer outra, elas estão no mesmo nível. São leis diferentes. É que nem no nosso corpo, por exemplo. Quem que é mais importante? É o olho? É o cérebro? É o coração? Ou é o intestino? Tem aquela brincadeira. Enquanto o cérebro e o coração brigavam para ver o que era mais importante, o intestino resolveu parar. Ele acabou sendo eleito mais importante. Pronto. Não dá, não tem isso, né? Qual dedo que é mais importante? Escolhe um, né? Qual braço direito, braço esquerdo, tá certo? Bom, então ele ensinou a astrologia. Bom, para mim, Juarez, tá? Aquela escada que eu falei é o conhecimento das leis cósmicas universais que a gente encontra na astrologia. Observe, em português é feminino, a astrologia, né? Às vezes a gente quer, de uma forma muito masculina, forçar, violentar, fazer a coisa na marra, acelerar o processo. Não é assim que funciona. Não tem jeito. A gente tem que ceder, a gente tem que compreender, né? Aprender com o feminino, acessar o nosso feminino, respeitar o feminino. Pode ir. Esse aqui, gente, é o último slide que resume isso tudo que eu falei para vocês. Olha, as leis cósmicas universais, que eu chamo de ciência estelar. Você pode chamar de ciência cósmica, o que quiser, tá? Então, o tema nosso é ciência estelar. Se chama desse simpósio de ciência estelar, né? Que é representado muito pela astrologia, né? As religiões, as escolas iniciáticas, todas, elas estudam essas leis cósmicas com o nome de astrologia ou não, né? Uma vez houve uma publicação, eu acho que da revista chamada Filosofia, uma revista que tem circulação nacional, né? E alguém fez uma matéria muito longa, sei lá, umas 6, 8 páginas, 9 páginas, muito bem feito, mas cometeram um erro, porque eles buscaram na história, né, tudo que se dizia a respeito à astrologia, só que eles falaram que aquilo era astronomia. Aí eu escrevi para o editor, falei: meu amigo, olha, muito bem, parabéns, sensacional, só que vocês cometeram um erro. A astronomia, ela tem menos de 500 anos, ela surgiu depois da Revolução Científica. Tudo, se você quiser falar que o que se fala de planeta depois, falar que é astronomia, tudo bem, mas antes era astrologia. E em ciência, aquela revista, eu falei para ele, isso é uma ciência científica, essa abordagem científica. Em ciência, você pegar um conhecimento, não dar o crédito e falar que é uma outra coisa, isso é plágio, isso é uma afronta à ciência. E o editor gostou da história, ele reconheceu, falou: você está certo, você está correto, né? Aí ele pediu para eu escrever outro artigo. Falei: beleza, então você paga para mim o que você pagou para o cara escrever aquela besteira lá. Aí ele não quis pagar, eu não escrevi. Simples assim, né? Tem um rapaz, sempre ouvi falar, né, em termos de ciência, esse questionamento da astrologia, e eu não encontrava nada de questionamento. Um dia eu encontrei na internet um rapaz pseudocientista, gravou um vídeo desbancando de vez a astrologia.
ele citou uns 7 trabalhos, teoricamente acadêmicos, que questionam a astrologia. Bom, só besteira, gente, mas é uma besteira atrás da outra, é impressionante. Sabe, eu se fosse ele, ficava com vergonha. Eu gravei outro vídeo e publiquei, questionando os questionamentos da astrologia, estava no meu canal. E eu falo, eu não vou falar o nome dele, né? Mas quem procurar vai achar, né? Eu falo. Gente, tem pesquisa que eles falam. Tipo assim, um professor de uma faculdade falou que tinha um amigo, astrólogo, que ia chegar na cidade e quem quisesse participar da pesquisa, dava o nome completo, data, horário de nascimento, e para ir para o astrólogo ia descrever a pessoa, né? E para os alunos verem, falar se bateu, se não bateu e coisa e tal, né? Aí ele pegou o pessoal que deu, ele passou, deu tempo, deu uma semana, 2, sei lá, teoricamente, para o astrólogo, pseudo-astrólogo escrever. E aí ele pegou e devolveu, perguntando para os alunos, para falarem que estava certo, estava errado, quanto que bateu, né? E aí a maioria bateu. Aí ele falou, olha, isso aí, o texto é o mesmo que eu dei para todos vocês, isso prova que a astrologia não funciona. Não tem nada de astrologia. O cara não usou, não consultou o astrólogo. Isso não é procedimento científico, né? Está totalmente contaminado o procedimento, né? As variáveis estão todas equivocadas. A conclusão dele foi equivocada. Só para vocês terem uma ideia de um dos que ele citou, tá? Então não existe isso. Pelo menos eu não vi até hoje. E eu estou aberto para conversar com qualquer cientista. A gente conversa. Eu não tenho medo. Nunca tive, sabe? Já conversei com astrônomo lá de Campinas, Nelson Travenick. Não sei se vocês já ouviram falar. O Travenick hoje é o nome do observatório, que antigamente chamava Observatório de Capricórnio. Hoje é Nelson Travenick. Eu conversei pessoalmente com o Travenick. Quando eu falei que era astrólogo, ele pulou para trás que nem gato. Eu falei, não, peraí só. Ah, mas a astrologia, não existe influência de plano. Eu falei, não, não tem mesmo não. Aí ele falou, opa, que isso? Eu falei, não, mãe. Aí começamos a conversar. Aí ele entendeu, não teve problema, sabe? Então, para mim, olha, as leis cósmicas que a gente estuda na astrologia com o nome que quiser, né, reflete isso aqui, ó. Deus emana ordens, determinações, que são divulgadas, são propaladas, são comunicadas através dos deuses, vamos colocar assim, ou seja, das suas emanações, ou seus atributos. Aí entenda como quiser. Aí estudo de cabala, não sei como que vocês vão estudar isso. Pode ser através da cabala, através da gerologia, né? Da teologia. Esses deuses, então, comandam os anjos, né? Aquela oração que nós fizemos agora há pouco. Eu falei, né? Das hierarquias de anjos, que tem o seu regente, que segue as ordens e determinações da emanação de Deus daquela séfira. Observa a hierarquia. Olha como a coisa vai descendo ou que vai subindo. Queira ou não. É isso aqui, né? Esses anjos, eles são os extraterrestres? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas eles podem inspirar os extraterrestres e esses inspirar os terrestres. Às vezes a gente faz coisas que não é necessariamente a nossa vontade. Às vezes nós estamos sendo inspirados. Quem pode garantir que os extraterrestres não são a mesma coisa? Às vezes os extraterrestres nem sabem da existência dos anjos ou dos deuses. Vamos supor isso. Mas eles fizeram o que acha que cabia a eles fazer. Né? Por exemplo, quando fizeram, entre aspas, vamos colocar aí aquela ideia da manipulação genética do ser humano, que foi a grande violação, né? Porque a manipulação genética é aquela coisa que do crime do sexo de Adão e Eva, lá, que supõe-se da maçã, coisa e tal, né? Às vezes, isso estava dentro de um plano cósmico, a partir de Deus, que as pessoas, simplesmente, os outros não conheciam, não tinham noção da dimensão. Ou um pedreiro tem noção, por exemplo, do que o engenheiro pensou? Não tem. Ele vai fazer o que ele cabe fazer, o que ele sabe fazer. Ele não vai saber o que o engenheiro queria lá em cima. Por que está usando um ferro X e não um Y? Por que está usando tanto de cimento e não outro tanto de cimento? Porque tem pedra. Por que tem pedra? Tem que ter pedra. Tem que ter cimento. Ele não sabe. Ele sabe, faz, funciona e já sempre foi feito assim, beleza. Tá? Então, é nível de consciência. Pode passar.
Então, gente, aqui encerra a palestra e vocês entendem, né? Dá para perceber, creio que sim, acho que ficou bem claro, essa conexão entre ciência estelar, esoterismo e ufologia. Até onde um ser que a gente acha que é extraterrestre não é um anjo, ou até onde aquele ser que a gente acha que é um anjo não é extraterrestre. Há quem diga que quem fecundou Maria de Jesus foi um extraterrestre. Pode ser que sim, pode ser que não. E se a gente pensar assim, nós aqui, estamos aqui, nós somos terrestres? Tem certeza? Ou nós somos extraterrestres que nascemos aqui? Ou a nossa essência não é desse planeta, não é da Terra, é de outro planeta? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa mais ligada com a ciência, né? Falou, bom, em síntese, todos nós somos extraterrestres. Antigamente não havia vida na Terra. Então a vida veio. Mesmo cientificamente falando, a vida veio através de um cometa, por exemplo, que caiu na água, Maria, que houve, naquela época não tinha a camada de proteção de ozônio, né? Então os raios cósmicos manipulavam quimicamente e foi se formando, por acaso, né? E formando as cadeias de proteínas, DNA, e aí foi. Olha que bonito que é isso. Então, quando a gente estuda, é besteira a gente brigar. Ah, isso é esoterismo, isso é ufologia, isso é a ciência estelar ou leis cósmicas. É tudo a mesma coisa. Se a gente estudar as raças de extraterrestres, vocês vão ver que cada raça tem uma característica pessoal particular. Uma raça atua numa coisa, no meio ambiente, a outra com poder e influência, a outra no resgate de pessoas, na parte emocional e coisa e tal, na saúde. Não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de estudar um pouco sobre as raças extraterrestres. Certo? Bom, gente, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Nós temos um canal no YouTube, chama Ciência Estelar. Facebook, eu tenho uma página chamada Professor Juarez. Tem outra também que é Ciência Estelar, né? E no Instagram também. Está aqui meu telefone, né? Se alguém quiser fazer um contato, bater um papo, compartilhar algum conhecimento, eu gosto de aprender, viu, gente? Eu aprendo, eu não tenho pudor nenhum de falar que eu estou errado, aceitar que eu estou errado, aprender, e gosto de ensinar também. Trocar, é troca. Isso é uma característica da era de Aquários também, que é o compartilhar, né? Nós estamos aqui exercitando a ciência aquariana. Nós estamos compartilhando conhecimentos, informações, compartilhando. É uma via de mão dupla, né? A gente ensina e a gente aprende. Ninguém sabe tanto que não possa aprender. Ninguém sabe tão pouco que não possa aprender, e ninguém sabe tanto que não possa ensinar, né? São poucos que não sabem ensinar alguma coisa. Sempre a gente sabe alguma coisa. Quando eu fiz quartel, tinha um sargento que falava o seguinte: todo mundo serve para alguma coisa. Se ele não servir para nada, mas nada, absolutamente nada, ele serve de exemplo do que não se deve ser. Com certeza. Ainda serve. É isso aí, gente. Não sei que horas são, hein? Dá tempo a pergunta? Dá. 9h30. Só pegar o celular, rapidinho. Alguém quer fazer alguma pergunta? Juarez, uma pergunta do rapaz aqui. Vou fazer. E sobre a espiritualidade dos seres extraterrestres, como que o senhor vê isso? Não dá para generalizar em absolutamente nada. Agora, o que a pessoa fala, por exemplo, o extraterrestre é mais evoluído que nós. Em que temos? Né? Às vezes, me consta, não sei se essa é a área do Cristiano, né? Me consta que os insetoides, tecnologicamente, são os mais evoluídos que a gente. Agora, isso aí, a gente está se baseando subjetivamente em pessoas que trouxeram essa informação de forma mística. E o misticismo é diferente do esoterismo, do ocultismo. Qual a diferença? O misticismo tem aquela música, né? Se eu quiser falar com Deus, né? É só fechar o olho, eu falo com Deus. Beleza. Não é tão simples assim, né? Por exemplo, eu quero falar com o presidente da República. Você consegue? Consegue. Se você der sorte, está passando na rua ali, você conhece alguém, sei lá, tropeça com ele, mas a probabilidade é muito menor. Se você tomar um caminho
de ciência, que é de conhecimento. Não, peraí, eu vou falar com o vereador, eu vou falar com o prefeito, que ele vai falar com o deputado, que vai falar com o senador, que vai falar com o ministro, e o ministro vai me levar lá. É mais fácil chegar lá, chegar no presidente, do que achar que você vai falar direto com o presidente ou com Deus. Sabe, às vezes a gente tem uma visão muito simplista, e a coisa não é tão simples assim. Por que a gente tem uma visão simplista? Porque pensar cansa. Pensar cansa. Mas é exatamente o pensar que torna você diferente das outras pessoas. Entendeu? A gente precisa se esforçar, pensar, refletir, buscar. Tem uma frase na Bíblia que eu gosto muito, que é o bater e abre-se-á-vos-á. Você tem que querer, você tem que anelar. E muitas vezes o conhecimento, ele não vem num livro, às vezes vem na boca de uma outra pessoa que não tem nada a ver, às vezes uma pessoa inculta, que ela vem e dá uma... Se você for esperto, opa, peraí, isso aqui está relacionado com aquilo outro, tal, aí você faz essas conexões e você começa a ver, e aí a sua consciência começa a expandir. Então, às vezes a pessoa fala que uma pessoa tem uma consciência expandida, para ela é fácil, tá? Não foi fácil não, ela fez aquilo, ela chegou lá, porque ela se esforçou nesse sentido, ela buscou, ela quis, ela não se acomodou. Porque a coisa mais fácil é acomodar. Por que é assim? Porque é assim, porque o Drauzio Varela falou, porque isso é um fantástico. É assim, pronto, acabou. Ou meu pai falava isso, meu avô falava, então tá, acabou, pronto, acabou. Sabe? Então a gente tem que buscar.